Pessoal, boa tarde. Vou iniciar a nossa coletiva aqui com o professor Marcelo Cabo, que já está por aqui. Professor, a primeira pergunta é do Fernando Medeiros, do TNT Esportes. Cabo, o CRB vem de uma sequência muito ruim na Série B. O que fazer para reverter essa situação? Acha que o lado psicológico está afetando o time em campo? Boa tarde a todos, ou boa noite, né? A gente vive um momento de muita tensão, né? Porque a gente teve um início de competição que a gente não esperava ter, a gente não planejou esse início de competição. Então a gente, dentro da competição onde os resultados são muito adversos, a gente precisa entender o momento que a gente está vivendo e recalcular a rota. É uma fala que a gente usa muito, mas é a fala momentânea. A gente agora não pode ficar pensando a longo prazo, a gente tem que pensar agora jogo a jogo, para que a gente possa sair o mais rápido possível dessa zona desagradável que é a zona de rebaixamento e a lanterna da competição. Também a gente não pode, nesse momento, fugir das nossas responsabilidades, né? Mas é um momento, diante da sua pergunta, que a gente precisa sim trabalhar o mental do atleta, parte psicológica, não só do atleta, mas de todos aqueles que estão hoje no CRB, né? Os colaboradores, comissão técnica, diretoria, todo mundo, e os atletas. A gente precisa ter uma força mental muito grande, trabalhar o psicológico de cada um aqui dentro, mas a gente tem a certeza e a convicção que a gente tem a possibilidade já de reverter esse quadro na próxima segunda-feira diante do Sampaio Corrêa. Próxima pergunta é do Tainan Melo, do Abel Brasil. Cabo, boa tarde. Apesar do curto, o CRB conseguiu um intervalo maior para treinamentos, uma vez que o jogo contra o Sampaio Corrêa será apenas na segunda-feira. O que é mais urgente é ajustar para o Galo conquistar a primeira vitória na Série B. A gente vai ter aí, que às vezes as pessoas veem que a gente tem 5, 6 dias aberto, mas de treinamento a gente vai ter sábado e domingo. O sábado é um dia que eu vou ter um volume de treinamento bom e o domingo a gente já tem que ter uma carga de treinamento menor, pelo que o jogo fosse segunda-feira. E a gente precisa, claro, fazer ajustes. Por exemplo, a gente tem tomado um número de gols muito elevado. A gente vai para a nossa terceira partida, que a gente sai na frente do placar e deixa o adversário ou empatar ou virar o jogo. Então é uma coisa que eu tenho observado muito nos jogos e a gente precisa corrigir a sustentabilidade do resultado, do placar. Todo mundo, a grande maioria na Série B que sai vencendo de 1-0, consegue sair vencedor. E a gente não está conseguindo sustentar o placar. Por exemplo, o último jogo diante do Novo Horizontino, a gente fez um primor dos primeiros 20 minutos. Jogamos muito bem os primeiros 20 minutos. A gente poderia ter feito 2-3-0. E a partir dos 20 minutos a gente teve uma queda de rendimento muito grande, que a gente acabou permitindo, né, a equipe do Novo Horizontino ganhar volume de jogo, crescer dentro da partida, até que houve um empate ainda no primeiro tempo. No segundo tempo a gente não conseguiu ter a mesma performance dos primeiros 20 minutos. Então é uma coisa que a gente tem que trabalhar bastante, competir mais, sustentar mais o jogo quando a gente estiver na frente do placar, não baixar tanto as linhas, né? A gente fez 1-0 diante do Novo Horizontino, a partir dos 25 minutos a gente baixou bastante as linhas. Então assim, trabalhar alguns aspectos para que a gente possa ter uma equipe numa totalidade de 90 minutos, como foi os primeiros 20 minutos diante do Novo Horizontino. Próxima pergunta, Bruno Protásio, Rádio Pajuçara. Cabo, você disse que espera contar com mais opções contra o Sampaio. O Maicon retorna para este jogo e qual é a condição do Maicon Douglas? Vamos lá, vamos pontuar. Essa é uma informação mais fidedigna do nosso departamento médico, né? Mas eu vou nortear um pouquinho pelos relatórios que eu tenho passado, mas eu acho que quem pode falar melhor nisso são os nossos médicos, porque alguns casos ainda são clínicos, outros já estão em fase entregue à preparação física. Então assim, o Michael Douglas, a gente não vai poder contar com ele a curto prazo, então eu acho que os nossos médicos vão esclarecer melhor para a imprensa, porque aí é um dado mais específico, né, dos nossos médicos.
o Maicon, o Gilvan e o Claudinei já estão em transição, né? E uma possibilidade de contar com os três no jogo. A gente agora tem que entender o decorrer da semana, né? Nós temos a sessão de treinamento, de 3 sessões de treinamento até o jogo, e eles estão em fase progressiva de transição. Eu acredito que no sábado eu vou ter um norte, se eu vou poder contar com os três, com o Claudinei, com o Gilvan e com o Maicon, né? E aí provavelmente vocês vão ter melhores notícias no sábado e no domingo, mas eu estou muito otimista de poder contar com os três para a próxima partida. E os 2 novos contratados, né, a gente vai fazer uma avaliação, né, sexta, sábado e domingo, para ver se a gente pode contar, porque o Willi jogou há 3 semanas atrás lá em Israel, né, então ele não vem mantendo, e o William Correa, a última partida dele foi há 40 dias, mas também ele vem mantendo um nível de treinamento. Então a gente vai, a partir dessa sessão de treino sexta, sábado e domingo, que eles responderem, nós vamos também a possibilidade de contar com o William Correa e com o William para essa partida. Próxima pergunta, Iverson Fernandes, CBN Maceió. Cabo, na minha visão, uma das maiores deficiências do CRB tem sido o meio-campo. O time possui dificuldades de criação e de marcação. Inclusive, o Anselmo ainda não finalizou em gol nessa Série B. Na sua visão, a maior dificuldade tem sido essa? Você acredita que a estreia do William Correa pode mudar esse cenário? Sim, Iverson. Bem pertinente a sua colocação. A gente tem sofrido um pouco, né, com a situação do nosso meio-campo. A gente, desde a saída do Maicon, a gente não conseguiu o encaixe necessário, né? A gente alternou bons e maus momentos com aquela formação de meio-campo. A gente optou em jogar no 4-2-3-1, depois no 4-1-4-1, tentando incorporar um pouco mais o meio-campo. Acho que teve muito efeito na primeira metade do jogo diante do Novo Horizontino, mas depois a gente perdeu a consistência, né? Mas a gente espera aí com a chegada do William Correa, com a volta do Claudinei e do Maicon, que a gente tenha o meio-campo mais robustos, tantos que iniciam o jogo, também com os que têm de opção para entrar. Infelizmente, nessa trajetória, o jogador que eu tinha uma boa expectativa era o Wallace, que acabou lesionando também. Então a gente hoje tem 3 jogadores de meio campo lesionados e mais o William Correa que está chegando. Então é de uma totalidade de 4 jogadores de meio campo importantíssimos com ausências. Próxima pergunta, Rodrigo Veridiano, na rede oficial. Quais as principais dificuldades que a equipe está enfrentando nas partidas que não consegue vencer? Rodrigo, eu até respondi ainda há pouco para o seu companheiro. Eu acho que a maior dificuldade é a gente não sustentar o nosso bom início de jogo. Por exemplo, contra o Náutico, a gente teve um excelente início de segundo tempo, muito bom. Fizemos 1-0, tivemos possibilidade de fazer 2-3, até tomarmos o gol aos 30 minutos. E aí eles acharam o gol no final e venceram a partida. Contra o Novo Horizontino foi o início do jogo. Eu acredito que a gente fez uma excelente partida até os 20, 25 minutos. Fizemos novamente 1-0 e permitimos o adversário a virar o placar. Então, assim, o que eu vejo, a gente tem vivido bons momentos dentro das partidas, mas não tem conseguido sustentar esse bom momento por um período maior durante a partida, não tem tido a consistência. E a gente, como eu falei anteriormente, foram 5 partidas, 3 que a gente saiu na frente e a gente não conseguiu sustentar o placar da vitória, que poderia ser tranquilamente aí 9 pontos, 9 pontos que a gente poderia estar hoje. Próxima pergunta, Marcelo Rocha, de Márcio da Gazeta. Boa tarde. O professor pede para o time recuar quando faz gol? Não, Marcelo. Eu respondo para você e para o nosso público. Eu acho que todos já conhecem a minha característica, acho que todos viram no último jogo diante do Novo Horizontino. Eu jamais permitiria que a minha equipe recuasse aos 20 minutos do primeiro tempo, tendo um volume de jogo tão bom quanto a gente teve no início do jogo contra o Novo Horizontino. Eu acho que a gente, acabei de responder anteriormente, a gente faz o placar 1-0 e não está conseguindo ter a mesma consistência de manter o mesmo padrão que a gente treinou, que a gente trabalhou. Então isso cabe a mim, a tentar trabalhar a equipe para que tenha essa consistência em 90 minutos. Mas eu não peço para a equipe recuar, pelo contrário. Quem me acompanha na beira do campo vê que a todo momento eu peço para não baixar a linha. Eu uso até um termo um pouco assim, né? Não coloca lá atrás, não coloca lá atrás, e sempre pedindo para tentar subir a linha, pressionar o portador da bola, mas às vezes a equipe adversária consegue desenvolver
nos empurrar para o nosso campo defensivo. Próxima pergunta, Fernando Paiva, TV Gazeta. Você pediu um voto de confiança para o torcedor para o jogo contra o Sampaio Corrêa. O que ele vai ver de diferente em relação aos últimos jogos? A gente ter uma postura que possa sair na frente do placar e sustentar o placar e até ampliá-lo, né? Diante da manifestação que houve ontem no aeroporto dos nossos torcedores, eu quero deixar aqui bem claro, foi uma manifestação passiva, não houve nenhuma agressividade nem verbal e nem pessoal. Eles fizeram a reivindicação dele muito bem organizada, fizeram e com todo o direito que a torcida tem como reivindicar, porque ela não está satisfeita com o nosso momento, mas foi de uma forma pacífica e educada, né? Eu recebi, junto com o meu grupo de jogadores, eu conversei com os torcedores e naquele momento eu tentei expressar o nosso torcedor, o nosso sentimento também de muita consternação, muita tristeza. Eu imagino, porque a gente trabalha para entregar o melhor para o nosso torcedor, a gente trabalha por eles e para eles, então a gente não está conseguindo entregar os resultados que o nosso torcedor merece, mas o que eu tenho certeza que eu tenho que pedir naquele momento, tive que pedir naquele momento, é um voto de confiança, porque aqui esses jogadores são jogadores de muito caráter, jogadores são homens na concepção da palavra, não falta entrega da parte deles, não falta dedicação da parte deles, e eu preciso externar isso, que não vai faltar entrega, não vai faltar doação, e a gente vai trabalhar muito. O CRB vive um momento que a gente precisa de silêncio e trabalho, não silêncio que eu não vou falar com o torcedor, não vou falar com a imprensa, mas a gente precisa focar agora no nosso interno, dentro do campo, para que a gente possa extrair o melhor de todos aqui para conseguir essa primeira vitória. Ontem na chegada a gente fez uma boa reunião, né, com o presidente, com toda a diretoria, alinhamos tudo que tinha que ser daqui para frente, e a gente não pode mudar o que ficou para trás, a gente pode aprender, mas a gente pode mudar o que vem pela frente, e é isso que a gente tem trabalhado muito, todos os segmentos do clube, para que a gente possa buscar essa primeira vitória, traga tranquilidade ao trabalho e a gente buscar os nossos objetivos dentro da competição. Obrigada, professor. Boa tarde a todos.